Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast Você Pode Ser, aqui onde você é o protagonista junto com nós. E hoje, eu aqui apresentando Roberta Gimenez e eu, Daniele Santos, estamos com um convidado muito especial, que é o psicólogo Marcelo Essa, entre várias outras denominações aqui, formações que a gente vai falar um pouquinho. Bem-vindo, Marcelo. Primeiramente, agradecemos demais você ter aceito o convite. Eu que agradeço. Prazer, né, estar aqui com vocês nesse momento tão especial, pertinho do final do ano já, né? Sim, A gente trazendo novidade para o pessoal que está nos assistindo. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Espero poder contribuir, né, naquilo que for necessário. A gente não tem dúvida. Nossa primeira experiência com o Marcelo já foi ótima. Eu continuo tendo experiências enriquecedoras demais com ele. Lá no congresso, que a gente assistiu a palestra do Marcelo, né? O congresso de Neurociência e Espiritualidade, que geralmente nós comentamos aqui, que também deu um up na nossa intenção do podcast, né, Roberta? Ali a gente descobriu que realmente dava para investir nessa área, porque tem muito tema. Sim. E o objetivo do nosso podcast é trazer conhecimento de uma forma libertadora. Okay. Falar de questões que ajudam a nós como seres humanos a se conhecer mais, a evoluir, enfim, aprender com os desafios da vida, mas também aprender, de certa forma, a tornar a vida mais leve, a vida mais fluida, tanto que o nome significa, né? Você pode ser com um S maiúsculo, o ser tem esse objetivo do encontro com o ser que somos, Sim. né? Enquanto essência. E aí, todos os convidados que estão vindo até agora e futuramente vão vir, com toda certeza tem essa intenção, pelo menos da nossa parte, de trazer contribuições relacionadas a isso. E a gente conhecendo um pouquinho do seu trabalho, temos certeza que vai ser maravilhoso. Olha a responsabilidade. Marcelo Essa, você, cuiabano? De Salvador, baiano. Baiano, que delícia! Mas vamos lá, eu vou ter que defender um pouco aqui, senão, né? Eu tenho 22 anos em Cuiabá. Então, um pé na Bahia e um pé no Mato Grosso. Exato. Então, assim, hoje quase mais mato-grossense do que baiano, porque tanto tempo aqui. Sim. Né? Então, sou um pouquinho daqui também do Mato Grosso, de Cuiabá. Marcelo, psicólogo, Sim. né? E aí foi migrando para essas áreas da neurociência Exato. E diversos outros estudos maravilhosos. Marcelo, de onde surgiu esse sentimento de continuar a psicologia e ter tantos conteúdos maravilhosos para levar tanto para os pacientes quanto para as palestras? Bom, já há um bom tempo, né? Vamos pensar assim, em 2011 eu comecei essa jornada da psicologia, né? No curso, né? Fazendo todo o processo inicial. Mas dentro da própria psicologia, que legal, a gente estava conversando antes aqui, né? Eu conheci também a física quântica, que é uma ciência, claro. E aí eu comecei no processo do curso da psicologia a ser palestrante, ativista quântico. Então eu falava muito sobre já sistema, como as coisas funcionam, né? Como a gente pode trabalhar isso a nosso favor. Então isso só foi impulsionando para que eu fosse atrás. E claro, depois da formação, né, na psicologia, eu fui fazer neurociências, que eu amo. Sou apaixonado pela neurociência, acho que é fundamental todo psicólogo profissional, não só psicólogo, né, mas todos buscarem um pouco a neurociência e depois a neuropsicologia, para acrescentar mais. Então, assim, eu sou um ativista quântico, né, nato, gosto muito, e mais de formação psicólogo. A gente geralmente costuma deixar tanto o currículo quanto as redes sociais, né, o contato com o profissional sempre abaixo aqui do nosso vídeo, né, para que as pessoas possam também e também saibam enquanto profissional o que você faz, o que você atende, né, então onde você pode ir. Eu sei que você trabalha também com a análise, eu não sei exatamente como chama, você pode ajudar a gente com os termos, Ótimo. Tá? Enquanto neuropsicólogo, Sim. você faz todas as avaliações Isso. ali para detectar se existe alguma neurodivergência, né? Ou até algum transtorno. É Exato. Isso mesmo? Exato. A neuropsicologia, ela é específica, não que só o neuropsicólogo pode fazer uma avaliação psicológica. Né? O psicólogo, por si formado, ele já pode fazer uma avaliação. Mas quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, né? TEA, TDAH, dislexia e tal, e esses transtornos específicos precisa de uma especialização, que no caso seria a neuropsicologia, que é onde eu me especializei, porque eu gosto muito dessa área, de trabalhar com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, entender a teoria da mente, como ela funciona, poder auxiliar. Então, hoje, praticamente, eu sou menos na área
da psicoterapia e fico muito mais na área da avaliação neuropsicológica, que é assim, minha paixão, trazer essa investigação, chegar com assertividade para poder trazer um processo de terapêutico, até mesmo quando eu encaminho para outra pessoa. Às vezes eu não dou sequência ali, né, eu encaminho para um especialista mais na área infantil, mas o processo da avaliação é importante, eu gosto muito. Marcelo, uma curiosidade, hoje, dentro de todo um contexto que nós estamos vendo aqui no Brasil e até no mundo, né? De cada quantos pacientes que vêm para fazer as avaliações, quantos têm uma patologia, uma neurodivergência? Você teria um número mais ou menos, uma estatística? O que acontece hoje em dia? Assim, para além da estatística, eu gosto muito de dizer que hoje nós temos mais acesso. Então, por exemplo, não que não existisse antes. É claro que o meio influencia isso ficar mais potente, digamos assim. Mas sempre teve os casos, né? É claro que o meio ele vai influenciando, né? Questão genética também, mas se a gente fosse pegar assim, é claro que não tem uma medida específica para a gente dizer, porque são N patologias do neurodesenvolvimento, transtornos, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, poxa, se eu fosse falar a cada 10 pacientes que me procuram, né, com suspeita, hipótese, né, que eles já foram encaminhados ali por um psiquiatra, talvez, ou até um psicólogo, de cada 10 que vão pensar 6, né? A gente enxerga que tem ali a possibilidade, ou mesmo o próprio diagnóstico, o laudo, concluindo ali que ele realmente tem aquela patologia, aquele transtorno. É um número bem expressivo, né? Bastante. Então, assim, em média, a nível grande, global, eu não tenho assim, uma estatística específica, mas dentro do que eu trabalho ali especificamente, eu vejo isso com os colegas também. Então, assim, eles trazem muito, né? Assim, nossa, tá bastante isso. E aí o perigo que eu falo, perigo não, a gente precisa ficar atento, porque assim, tem muita questão que se confunde com alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Se você pega uma pessoa pós-trauma, uma pessoa que está em processo de ansiedade, que é um transtorno também, ela vai ter características específicas de um TDAH, por exemplo, né? Até de um superdotado. Que não necessariamente ela tenha... Não tenha, mas ela tem a comorbidade. Entendi. Que seria a ansiedade. Porque dentro do transtorno existem várias comorbidades. Então, assim, a pessoa tem um transtorno ali no neurodesenvolvimento, vamos pensar, mas ela tem como base ali, que sai ali nas laterais, digamos assim, as comorbidades, que é o que vai acender. Porque é o que faz com que a gente perceba, né? Lógico que tem os traços e tudo mais, mas as comorbidades, elas começam a aparecer e elas são confundidas. Tem que ter muito cuidado. Ou seja, não é tão simples de chegar a um diagnóstico, não, né? Porque muito hoje, como a gente tem muito acesso à informação, principalmente informação sobre sintomas, a pessoa muitas vezes se identifica com um sintoma ou com uma lista de sintomas lá na internet que alguém postou ou que o GPT falou que tem. E aí acontece uma identificação e às vezes até mesmo a automedicação, né? Que é um perigo isso. Um autotratamento. E nem sempre isso é assertivo. Acredito que na maioria das vezes a pessoa pode estar tratando uma coisa e, na verdade, ela ter outra e está fazendo todo esse conflito que acaba piorando o quadro da pessoa. Muito então, mais. Essa busca, ela deve ser feita por um profissional porque ela é delicada, né? E não longa, né? Ela não longa. Longa no sentido assim, ela não é uma consulta, ela não é uma semana. Né, que você vai lá, faz uma avaliação rápida e traz um diagnóstico, digamos assim. Às vezes chegam 2, 3 meses, né? Até mais, que é o ideal. Principalmente criança, quando a gente trabalha com criança, é um período muito maior. Por vários motivos. Por quê? Eu tenho que investigar a escola, eu tenho que investigar os pais, as pessoas que cuidam, que estão envolvidas, né? Diferente de um adulto. Porque ele, por si só, tem um autorrelato dele ali, né? Ele vai falando, enfim. Mas uma criança, a gente precisa, tem um tempo dela. Né? Então, às vezes, se estende. Eu já tive paciente que ficou 6 meses para fazer uma avaliação. Criança, né? De 7 anos. Então, porque ele tinha a demanda dele, tinha o tempo dele, aí tem escola, toda a disponibilização de pais, que às vezes são separados, tem que vir um, vir outro. A questão da confiança da criança. A aliança, né, que ele precisa fazer. Então, tem todo esse processo inicial, mas vamos pensar na média, assim, eu acho que no mínimo 3 meses, para você fazer uma investigação, assim, junto com outros profissionais, claro, né, uma equipe multidisciplinar, ali psiquiatra, neuro, fono, isso é imprescindível, não tem como você fazer sozinho. Eu tenho assim, isso como um lema para mim. Quando a pessoa chega na minha clínica e ela fala, eu vim fazer uma consulta só.
E aí ela chega com alguns traços que eu já percebo, a gente consegue já identificar, não assim 100%, claro, mas identificar ali. E aí eu falo, olha, aí eu faço uma explicação que é bem legal. Eu falo, quando você vai ao médico, vamos pensar assim, né, aí você está com dor de cabeça. E aí ele não vai especificamente te dar um remédio para dor de cabeça se aquela dor de cabeça ela é recorrente. Você está há semanas ou há meses com ela. Ele vai pedir um check-up ali, bateria de exames, enfim, para ele ser mais assertivo. Eu falei, na neuropsicologia não é diferente. Então, comigo funciona assim, eu vou pedir uma bateria de exames também. E não só da avaliação, mas exame de sangue, exame eletrocefalograma, tudo que for preciso, nutricionista, se for o caso, né, dependendo se for uma criança, para eu olhar aquilo ali e falar, não, agora a gente vai trabalhar de uma forma mais assertiva. Eu acho fundamental isso. E eu fico muito feliz, né, de ter aqui à frente um profissional que tem esse olhar integrativo, né? Sim. Porque hoje, com o conhecimento que nós temos também, eu e a Dani, a gente conversa muito sobre isso, nós entendemos que o conjunto do ser, né, para uma patologia, para uma neurodivergência, são várias coisas que compõem. Nós estávamos ontem mesmo falando sobre uma criança, né, que aparentemente os pais acreditam ter uma patologia, mas a Dani trouxe esse ponto de vista que eu também já passei por um médico que trouxe esse ponto de vista, né? Sim. Só comida inflamatória, só... Rotina toda sem desregrada. Rotina. Os professores ali que estão... Um monte de questões desreguladas na vida, né? E aí, professores, pais, todo mundo fica buscando ali como... Chega a ser um taxamento, assim, né? Tem que ter algo. Exato. Mas se a gente for olhar para 20, 30 anos atrás, né? 20 anos, né? Nós não podemos contar nossa idade. Muito, já é demais, né? Vamos chegar nos 20. Nós não tínhamos isso. Até o acesso industrializado era menor do que hoje. Sim. Né? Algumas coisas, a gente, por mais que fosse uma pessoa que já viesse de uma condição melhor, mas não era esse fluxo tão desregado como é hoje, né? Então... Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, por esse olhar integrativo. Que é importante, né? Que é muito importante. E vamos dar continuidade agora e falar de neurociência. Olha aí que legal. Dani tem uma pergunta maravilhosa aí. Eu tenho 1000 perguntas. Vamos lá, que eu amo a neurociência. O meu desafio, o Marcelo sabe bem, vai falando, eu vou pensando em algumas coisas, já vai lá na frente e volta, eu tenho que raciocinar aqui e tô falando de uma coisa, já vem outra, emenda e assim vai. Ótimo. Mas eu tenho, você sabe muito bem, tenho uma trajetória de experiência relacionada a isso, a neurodivergência. Passei por muito tempo desafios onde tinha supostamente ali os diagnósticos, mas não tinha o laudo, então vinham medicações de lá, tratamento daqui, e aquelas tentativas assim que... Parece que iam melhorar, mas eram frustradas. Chegava um determinado momento e falava, caramba, mas acho que não é isso. Então, o diagnóstico ele foi me ajudando também a clarear muita coisa. Sim. E depois tive que ter o cuidado de não usar isso como justificativa. Ganho secundário, né? Eu sou autista, então justifica toda talvez comportamentos que nem são pertinentes, né, ao espectro. Mas, enfim, falando disso, e para não me perder no meu raciocínio de novo aqui, deixa eu voltar. Mas tá ótimo. Eu vou indo e voltando. Se eu me perder, vocês falam. Eu vim pensando sobre esse nosso movimento diante da vida, das buscas que a gente tem em melhorar. E eu acredito que isso entra dentro da neurociência, né? Sim. Você vai dizer para nós. E a gente tenta e vai e faz diferente. E quando você vê, tá naquele mesmo padrão, volta aquele mesmo ciclo e as coisas não mudam. E sabe, eu não sei se isso tem a ver com crenças, né? Vou deixar aqui para você falar, que senão eu já vou entrando na própria explicação. Mas eu gostaria que você trouxesse essa percepção dentro do seu conhecimento desse ciclo da nossa vida que muitas vezes se repete. Ótimo. Eu busco fazer diferente, eu até entendo racionalmente que eu posso agir diferente, mas quando eu vejo eu estou no mesmo padrão. E aí, obviamente, né, o que, de certa forma, a gente ouve muito falar sobre a lei da atração, causa e efeito, mas isso neurologicamente também tem uma explicação. Sim, sim. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco, nos presenteasse com essa reflexão. E complementando a pergunta dela, né, dentro da neurociência e da parte científica, esses ciclos de padrões de repetição, mesmo trabalhando o comportamento,
A gente gostaria de explorar mais esse assunto. Ótimo. Bom, vamos por partes, né? Eu vou buscar ser o mais didático possível aqui para todos que vão estar também assistindo. Vocês conhecem bastante sobre o assunto, mas eu gosto muito de fazer aqui algumas analogias, né? Para ficar mais fácil para a gente compreender. Eu acredito que fica melhor. Mas eu sempre falo, quando as pessoas me buscam, até nas palestras que eu faço em empresas também, eu sempre bato na tecla da crença, né? Porque, assim, a gente estava falando de ganho secundário ali, né? Com relação aos transtornos. Então, eu vou chegar nessa parte e vou vir para a neurociência. Okay. Então, assim, para a gente concluir os raciocínios. Quando a gente fala de um transtorno, uma das coisas que eu falo, chegando nessa pauta do transtorno, eu sempre falo para as pessoas, não vamos trazer placas aqui, né? Tipo a placa de, eu sou TDAH, eu sou autista, ou isso, ou aquilo, ou seja qual for o transtorno, pode ser de personalidade também, né? Mas eu digo assim, o cuidado para não pegar essa placa e trazer ela como um ganho secundário, porque é sofrido os transtornos, não deixa de ser. Então, eu não posso pegar uma condição, não é uma doença, tudo bem, mas é uma condição, e trazer isso como, eu não estou dando conta de ter atenção no meu relacionamento, porque eu sou TDAH e você tem que entender. Não é eu tenho que entender, não é só isso. Eu tenho que buscar ferramentas e por isso que existe todo um processo depois da avaliação. Eu tenho que buscar ferramentas para trabalhar isso, porque existem pessoas à minha volta. E essas pessoas também sofrem, assim como a pessoa que está na condição, quem está junto sofre também, porque imagina um relacionamento, né? Seja ele pessoal, interpessoal, no trabalho, família, casamento. Então, todo mundo ali acaba sendo atingido quando não tem um acompanhamento. Então, quando alguém chega, a gente faz uma avaliação, chega a uma conclusão de um laudo ali, eu falo, tá, mas e agora que a gente começa? Não é agora parou, eu vou pôr um cordão, alguma coisa que me identifique e acabou, e todo mundo tem que entender. Então, o que a Dani trouxe é muito importante, né? Não ter ganho secundário. Então, eu sempre falo para os pais, quando é criança, eu falo, não é por isso que agora ele é coitado, não existe isso. Ele precisa agora de acompanhamento, seja de medicamento, precisa dos dois. Uma coisa que é legal a gente falar, que eu vou aproveitar essa deixa aqui dos transtornos, da medicação. Né? Não é minha área, porque eu não sou médico, claro, mas a gente entende disso. Então, por exemplo, quando a pessoa ela toma uma medicação e ela não faz acompanhamento, né, psicológico, digamos assim, um acompanhamento mesmo para trabalhar ali as demandas do dia a dia. O que acontece com a mente? Né? Então, quando você toma uma medicação, ela abre redes neurais, plasticidade cerebral. Eu gosto de fazer essa analogia aqui, que vai fazer bem legal para quem vai estar assistindo. Imagina você estar perdido numa mata, certo? Sozinho, sem GPS, sem nada. Quando você toma uma medicação, é como se abrissem 5 matas. E você está perdido 5 vezes, vamos pensar assim. E aí você precisa de quê? De um guia para te auxiliar, certo? E no caso, o psicólogo, né, o especialista, ele seria esse guia, que vai pegar a sua mão e vai falar, agora a gente vai por esse caminho. A gente vai tentar essa trilha, porque as vias elas vão ser abertas, né? Que a plasticidade vai acontecer, né? Vai gerar dopamina, vai né, fabricar mais, produzir mais, e a pessoa vai ficar muito mais perdida do que antes. Então, assim, acontece muito de chegar lá na clínica, tipo assim, eu me automediquei, né? Eu estou pior. Eu falo, claro, antes você não está tomando medicação e está fazendo só psicoterapia. Porque a questão maior de todos esses transtornos, principalmente do neurodesenvolvimento, é lidar com as condições ali, tipo, se é um déficit de atenção, como eu posso frear, tem uma questão de fator inibitório, né, que o TDAH tem bastante, inibir uma situação, né, ele vai lá e a mente já está hiperveloz, hiperativa, então ele tem que entender frear, e tem todo um protocolo para fazer isso, que o remédio não vai fazer, jamais. O medicamento nunca ele vai fazer isso, ele apenas vai abrir redes neurais. E aí, um autista, a mesma coisa, então ele precisa o quê? Ter mais habilidade social, como lidar com as pessoas, com as frustrações, né? Com a sensibilidade. Então, o remédio ele não vai fazer isso. O remédio, lembrando sempre, pessoal, é para as comorbidades, não é para a patologia em si, não é para a condição, na verdade, em si. Bom, essa é a parte da questão dos transtornos que a gente estava falando, e depois veio a parte da neurociência que vocês perguntaram. Sim. Né? Vamos lá recapitular, Dani, porque agora eu me perdi. Né? A gente estava falando dessa parte do transtorno e agora da neurociência. Qual foi a dúvida de vocês? Por que mesmo abrindo um leque, fazendo terapia, tomando medicação, ainda tem ciclos que se repetem? Ótimo, isso.
Mesmo sendo um adulto e trabalhando o comportamento, aquele ciclo vicioso mental se repete. Seria isso, né, Ok. Dani? E aí, independe de transtorno, ok? Partindo por esse princípio. Essas repetições, elas não vão depender de um transtorno. Ela é do comportamento humano mesmo. A gente entra mais no comportamental, não em condições, né, de transtornos. Então, o que acontece? A mente da gente, ela cria uma familiaridade, né, com algum estímulo, com algum hábito. Então, às vezes, é familiar para mim um sofrimento, porque eu fui acostumado com aquilo. Então, a gente tem redes neurais, vias neurais, circuitos, que ele se acostuma, como se eu pegasse todo dia um caminho, eu estou acostumado com aquele caminho. Mesmo que aquele caminho esteja esburacado, ele não esteja asfaltado, mas ele é um caminho seguro. Então, a mente, ela faz essa teoria, porque o cérebro está buscando sempre duas coisas, que é bom a gente saber aqui e deixar claro. Ou ele está buscando sobrevivência ou prazer. Então, tudo que foge disso, ele acha que né, ele está ali em alerta. A amígdala cerebral vai ficar apontando. Então, respondendo a sua pergunta, com essa questão de repetir ciclos. Então, não é que é prazeroso, a palavra certa não seria essa, mas é confortável. Tá? Então, vamos pensar assim. Seria um modelo mais fácil? Um modelo cérebro? Mais familiar. Vamos pensar assim. Eu não digo porque às vezes não é. Exato. Às vezes não vai ser prazeroso eu repetir um padrão onde eu sofra. Mas para o meu sistema cerebral é muito mais, gasta muito menos energia. Vamos pensar assim que o cérebro ele é um órgão caro. Ele é um órgão muito caro que ele, por si só, para manter a gente vivo, ele tem que usar 25% da energia dele. Então, imagina assim, para você estar sentada aí, paradinha, quietinho, a gente aqui conversando, ele já gasta 25% da energia dele. Então, ele sempre vai calcular alguma coisa. Se ele pudesse falar, ele ia estar conversando com a gente assim, tá, isso é útil ou não é útil, né? Então, ele sempre vai calcular se aquilo realmente faz sentido. Então, imagina só, você está acostumada com um padrão, e seja ele bom ou ruim. A gente não está falando de positivo ou negativo, porque vocês vão entender depois que eu vou explicar também, né? A Dani já sabe. Né? E não tem a ver com pensamento positivo e nem pensamento negativo, nem comportamentos também. Tem a ver com aquilo que é predominante. Então, assim, se eu estou acostumado àquele caminho, imagina assim, eu vou e volto todo dia. Então, eu criei um rastro ali, né? Umas pegadas, vamos falar. E mesmo que seja um caminho dolorido, né? Doloroso, digamos assim, mas para o cérebro, o que importa é o quê? Lembra que eu falei sobrevivência ou prazer? Então, o prazer de não gastar energia e a sobrevivência de eu não ter que ficar em estado de alerta sempre. Agora, você imagina assim, a gente já vive em estado de alerta 24 horas por vários fatores. Estímulos, tela e tudo mais. Sistema, informação, a gente sofre muito. Então, ele já está meio que gastando mais que 25%, vamos falar a verdade. Só nisso. E aí vem a questão de ter que fugir de um padrão, mesmo que aquele padrão seja ótimo. Quando alguém chega na clínica, por exemplo, que eu estou tratando ali, e ela fala assim, eu quero sair desse processo vicioso, seja uma compulsão alimentar, seja várias compulsões, né, que também tem essa questão da compulsão, mas é tão confortável para o cérebro ir por ali, que por mais que ela tenha consciência, mas ela não tem gerência disso. Então, não tem um gerente ali, não tem alguém mandando essa informação, tem alguém pensando nessa informação. E é diferente de pensamento de consciência. Tá? Pensamento, você vai ter 70 mil por dia. E a gente não lembra de todos eles, né? A gente lembra dos predominantes. Então, durante esse processo dos pensamentos ali, enquanto eu estou pensando, eu não aguento mais, isso está sendo difícil e tal, mas o teu cérebro, ele não está te ouvindo, porque se ele for pensar em tudo que você fala, ele vai entrar em estafa total e vai paralisar, ameaça a sobrevivência dele. Então ele vai falar, isso eu estou acostumado, Marcelo, reclamar. Vamos pensar se ele falasse, né? Não vou nem dar ouvido para ele, que isso é tão comum, e ele vai começar nesse processo de ir limpando, seja positivo ou negativo o processo que eu estou falando ali. A diferença que a gente vai aprender hoje, que eu vou dar umas dicas também, vai ser legal, né? É de como eu usar isso de uma forma assertiva. Que aí é toda uma mudança de roteiro, de rota. É igual um carro, se você coloca no GPS que você vai para um caminho, pode ter 1000 buracos na estrada, você errar o caminho, mas ele vai recalcular e vai te levar ali. Então, assim, a gente fala, pode ficar tranquilo, se você tiver esse processo consciente que eu vou passar para você aqui, não interessa se você chegar aqui com 1 milhão de pensamentos negativos, porque é claro que não é bom, mas ele não é o vilão. E complementando a pergunta, eu gostaria de saber, o ciclo vicioso, ele também tem a interferência e influência das crenças? Tá, vamos lá.
a crença por si só, ela já se torna um vício, né? Então, ela já é um trocadilho dos dois ali, né? O vício e a crença, porque o hábito é diferente, claro, mas o vício e a crença. Então, se eu tenho uma crença que, por exemplo, dinheiro é difícil, vamos falar um tema mais que todo mundo conhece, assim, né? Que é o que a gente ouve bastante, o que eu mais ouço, inclusive. Mas ganhar dinheiro é difícil, a vida não está fácil, o sistema, crise e tudo mais, as coisas que vão sendo trazidas. Então, ela está viciada naquilo. Então, virou uma crença. Vamos pensar na resposta que você na pergunta. Ela é uma crença, sim, porque não é uma verdade absoluta, porque existem outras pessoas ganhando. Então, a gente vai falar muito sobre sistema e crença aqui. Sim. Então, o que acontece? Mas ela tem uma repetição daquilo porque virou tão familiar. E aí, claro, a gente precisa avaliar o contexto dessa pessoa, né? Onde ela foi criada, a cultura, o vocabulário dela, todo o processo, para saber se aquilo lá traz de um núcleo familiar, se ela traz de intermediários ali, depois de grande, né, de crescida, mas geralmente é no núcleo. Então, se você observar uma pessoa dessa conversando, você vai ver um padrão dela. Tem 3 crenças que a gente trabalha na psicologia, pelo menos na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, na TCC, a famosa TCC, que é a crença de desvalor, a crença de desamor e de desamparo. Então, quando a pessoa está conversando comigo, eu percebo qual que é a crença predominante dela, nuclear, digamos assim. Por exemplo, se ela tem uma crença de desvalor, vamos pensar nessa principal aqui que eu gosto muito. O discurso dela em uma conversa, que já está um padrão repetitivo ali, vai ser assim, mas eu não dou conta, né? Todo mundo consegue, eu não consigo. Então, ela tem um desvalor muito grande. Né? Imagina, você faz um elogio para ela, não, imagina, seus olhos. Ela não se valoriza. Não precisava. E aí, claro, esse discurso do desvalor não é apenas com ela, tá? Então, ela também tem uma tendência a desvalorizar também os outros. Porque aquela crença nuclear é muito predominante. Então, falando da crença, né? Então, a crença, ela vai criar padrões repetitivos, sim. Porque se eu vir um hábito para mim, no caso, toda vez falar, eu não vou dar conta, fulano consegue, mas a vida é difícil para mim, né? Esse dinheiro é fácil para você, nossa, para mim é difícil. Mesmo que tenha sido algum dia ou algumas vezes, mas o cérebro está muito mais em alerta porque é ruim do que o bom, porque é óbvio, né? Ele não precisa se preocupar com o que é bom, ele precisa se preocupar com sobrevivência, então ele vai estar muito mais atento aos eventos ruins que acontecem, ou não tão bons, digamos assim. Mas é bom, porque é uma prevenção. Mas você imagina se eu não tenho consciência disso e eu observo com essa ótica, com essa lente, que todo o contexto, é igual eu falo, às vezes tem 10 lâmpadas, uma queima, você repara na que está queimada. As 9 que estão acesas, você não vai conseguir observar. Aí vem a ruminação, né? A lâmpada quebrada, isso, aquilo, e as 9 que está funcionando. Então, e aí você vê uma distorção de desvalor muito grande. Então, assim, respondendo, a crença, ela vai, sim, dependendo do nível, né, de repertório que a pessoa tem de ruminação, que é de reclamar, ela vai se tornar automático, que seria um padrão, como você perguntou. Ela se torna um padrão. Então, gente, se a carapuça está servindo aí, não é coincidência. Não é pessoal, mas também não é coincidência. Mas é um alerta, vamos aprender a usar como um alerta para a gente observar nosso próprio comportamento, né? Muito interessante. Sim. E aí, se a gente fala na crença de desvalor, eu gosto muito dessas 3, né? Pegando o gancho, aproveitando. Sim. Com certeza. Aí tem a crença também, tem a do desvalor e tem a do desamparo também. E tem as 3 juntas. E tem as 3 juntas. E aí veio o quê? Veio depois o combo que eu falo, que são as distorções cognitivas. Então, junto com a crença central ali, vamos pensar a crença nuclear que tem de desvalor, vai vir as distorções. A do desvalor você trouxe para nós o exemplo. E desamparo. Vamos pensar. Fala os outros exemplos para a gente conhecer um pouco. A de desamparo, que ela também... Vou fazer minha lista aqui para quais eu tenho. Checklist. As que a gente ouve, pelo menos as que eu ouço mais, vamos pensar assim, eu não vou generalizar porque seria uma crença já fazer isso. As que eu ouço mais é desvalor e desamparo. Né? A de desamor, ela é muito mais raro chegar até a mim, que ela é muito mais drástica, ela é muito mais radical. É aquela pessoa que fala, eu sou um idiota, né? Ela não tem amor nem por si mesma, né? Eu mereço... ser castigado, e é muito mais profundo isso. Então, assim, não chega muito esses casos para mim, né, do desamor, mas tem. Então, o desamor, já explicando, seria isso, né, uma coisa muito mais severa,
consigo mesmo, é uma pessoa que se autopune, autopunição diária ali, né? Eu sou um lixo, isso, aquilo, né? Ela não tem amor. A de desvalor, ela não consegue se sentir valorizada, que a gente falou. A de desamparo, que também é muito recorrente, assim, predominante, eu digo, é aquela pessoa que ela se coloca na vítima. Então, por exemplo, você tem pai, mas eu nunca tive um pai. Então, tudo bem, não estou dizendo que isso não seja um motivo para um trauma, alguma coisa assim, mas ela começa a externalizar isso para tudo. Por exemplo, eu vou até sair desse cenário de pai que fica mais sério isso, mas vamos pensar assim, lá na 5ª série, na 3ª série, vamos pensar nessa fase, onde ela foi fazer uma apresentação e alguém, ao invés de ampará-la naquele momento, ela caiu sem querer, vamos pensar assim, para a gente visualizar, né? Um cenário, e ela caiu sem querer na hora da apresentação e ali gerou já uma crença, um trauma. O cérebro, ele grava, né? Então ele vai gravar aquilo ali porque foi importante. E aí gerou um trauma. Então ali já parte uma crença de desamparo. Poxa, ninguém me amparou, todo mundo riu de mim naquele momento. Que criança é comum acontecer isso, ou dar risada, tal. Não seria bom, mas é comum acontecer, né? Não tem tanta malícia assim. E aí, às vezes, o professor ali disperso, não percebeu tanto, e o pai não viu, a mãe não viu, não estava no momento, ficou ali chorando sozinha, tal. Então gerou-se uma crença de desamparo. Estou dando um exemplo bem simples, que eu não vou aprofundar em abandono, coisas mais né, severas assim. Então vamos pensar que aí ela vai crescendo com aquele trauma. Então qualquer coisa que associe ela a se sentir desamparada, por exemplo, fiquei sozinha esperando um carro e demorou chegar. Ela vai naquela mesma informação, mesmo adulta. Talvez não lembrando do que passou, do fato, mas a sensação. Mas a familiaridade neural. Porque o que acontece? Nem sempre eu posso talvez lembrar, porque tem traumas que a gente não lembra, né? A pessoa não lembra, precisa mais aprofundar ali dentro de uma psicanálise, talvez uma hipnose. Sim. Mas, por exemplo, ela não precisa ativar exatamente aquele momento consciente. Eu acho que seria essa a pergunta. Mas a nível inconsciente, a nível químico, ela acessa. Porque se você, por exemplo, fechar os seus olhos e pensar há 12 anos atrás no seu filho, quando nasceu o primeiro, você acessa essa informação, tá? Então, assim, mas talvez não em detalhes ou outras coisas que aconteceram no dia, mas tem uma memória acontecendo ali. Então, tem uma rede neural que ela ficou gravada mais do que as outras naquele dia, né, naquele momento. E na infância, que é bom a gente falar sobre isso, por exemplo, na infância é onde está construindo as crenças, né? Tudo aquilo que a gente aprende, as vivências e tudo mais. E aí, quando a gente está na adolescência, por exemplo, a gente vai executá-las. Então, assim, vamos pensar que na primeira infância, ali na idade, ali no primeiro momento, eu estou aprendendo e depois eu executo isso, eu vou replicar isso. Então, eu aprendi isso lá pequeno, que é o desamparo, e aí num relacionamento adulto, vamos pensar um não que eu recebi, ou uma risada fora de contexto, ou uma ligação não atendida, não é mais sobre a pessoa, sobre aquele fato, é sobre a rede neural que foi acessada. E aí, claro, que a pessoa vai descobrir isso quando ela traz o repertório dela do que aconteceu. Na TCC, por exemplo, que é essa terapia que a gente trabalha, que ela é mais científica, ela não aprofunda muito como uma psicanálise. A gente não trabalha muito o passado assim de forma tão, né, mais estudada, analisada, assim, mas a gente traz um pouco sobre a história da pessoa. Eu preciso saber, só para entender aonde foi ali, como é que foi o pai, a mãe, a família, o contexto, o que ela acredita como verdade. Não aprofunda muito, né? Não vou falar que a TCC faz isso, mas a gente acessa essa informação e começa a explicar para ela. Fala, olha, isso faz sentido porque você acessou e tal. E a pessoa realmente ela vai começando a ressignificar depois para outra área isso. Tirar daquela circuitaria ali. E aí tem toda uma ferramenta para isso também, né? Claro que seria mais detalhado. Eu só queria, dentro desse assunto, fazer mais uma pergunta, e aí, dentro da sua alçada de conhecimento, né? O que você pode trazer para nós? Um bebê que nasce e passa muitos dias, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um bebê que ficou 40 dias na UTI, numa outra cidade, os pais não tinham condições de estar ali perto todos os dias. Isso fica no inconsciente e traz também esse desamparo na fase adulta? Todo o processo de percepção sensorial, vamos pensar instintiva, a gente não vai falar nem tanto de uma questão tão cognitiva, assim,
acesa e consciente, vamos pensar. Então, assim, o inconsciente seria mais pertinente falar, vamos falar, porque ele tem a questão instintiva, né, do desamparo instintivo, que isso tem em todo ser, em todo animal, né, todos nós temos. Então, ali, é claro que teve uma ligação de ocitocina o tempo inteiro ali com a mãe, né, com o processo da gestação, né, você está grávida, sabe como é que é isso. E aí, esse desligamento, é claro que como qualquer espécie, né, que exista nesse planeta, e principalmente humano, que ainda é mais, né, ele vai sentir esse afastamento a nível inconsciente ou não. E é claro que isso pode, sim. Eu não vou dizer 100%, mas a gente cientificamente já sabe que tem até dentro do útero ainda aquele processo que a criança já vai sentindo. Como eu disse, eu não trabalho tão profundo assim, mas a gente sabe disso. Então, ela pode ter essas respostas quando algo de desamparo acontecer, porque aí já entraria uma questão não é um abandono, claro, porque ela teve que precisar ficar ali naquele processo, mas para a questão, digamos, de redes neurais ali do que está se formando, é como um abandono. Como os receptores dela... Os receptores, né? Redundantemente receberam. Tipo, cadê aquela ocitocina que... né, se fosse falar quimicamente, vamos pensar assim, né? Cadê aquela ocitocina que estava tão presente e não está mais, que é afeto, que é um neurotransmissor específico de afeto e tal. Então, está meio distante, então não tem como gerar isso de uma forma tão genérica, assim, dentro de uma UTI ou alguma coisa assim. Então vai afetar, não tem como dizer que não vai afetar. Eu não vou dizer que é um padrão, porque seria uma crença. Dizer que todo mundo que passar por esse processo vai ter o mesmo comportamento, mas vamos pensar que isso vai influenciar muito, muito mesmo. Que pode ser uma causa, né, sim, de um determinado comportamento na fase adulta. Com certeza. Claro que lembrando que aqueles que têm registros mais impactantes, né, por exemplo, se você pega uma criança de 2, 3 anos, né, onde ela já tem mais noção do eu ali, do que está acontecendo, né, ela pode ter mais impacto do que uma pessoa que ainda não tem tanta consciência, que está em formação, mas não deixa de acontecer. Né? Então, assim, eu não vou generalizar, mas acontece sim. E essas experiências, Marcelo, pelo menos culturalmente, o que a gente vê, as pessoas, até por desconhecimento, acreditando que isso é uma sentença. Eu acreditei por um tempo nisso, eu passei por situações muito parecidas com essa, vivi períodos onde o esquecimento era frequente na minha vida. Eu lembro de sair da escola, na hora do recreio, já o coração disparava, e aquela angústia, porque do recreio para frente, próxima parada era a hora de ir para a escola. Então, eu sentava no meio-fio na frente da escola, e ali eu ficava angustiada, com vontade de chorar, por cerca de 30 minutos até o ônibus aparecer. Porque eu já vinha de uma sucessão de experiências de esquecimento, de ficar sozinha. Então, foram anos de repetição daquela mesma situação. Certo. Então, todos os dias eu me lembrava daquilo, para complementar para quem está assistindo, de experiências que esqueciam você no local. Exatamente. E aí, na escola, quando chegava o momento de ir embora, será que o ônibus vai vir? Porque vários, né, vinha, mas... Claro. Enfim, e eu... cresci com aquele sentimento e muitas coisas assim eu deixei de viver na fase da adolescência por medo de não conseguir voltar para casa ou por insegurança, não sei nem explicar bem isso. Mas o que eu queria perguntar é possível ressignificar, eu não sei que palavra utilizar, né? Ou a gente vive isso, sou assim, vou usar isso como justificativa para não fazer algumas coisas. Como que você traz isso dentro da sua experiência? Ótimo. Tá, aí eu vou falar um pouco agora da psicologia, não da neuro, especificamente, porque a gente vai trabalhar esses dois universos aqui. Quando a gente fala da psicologia, tem uma psicologia que eu gosto muito, que é a psicologia que fala esqueci o nome específico agora, dos esquemas, dos esquemas. Não é muito a minha abordagem, mas eu conheço. Então, a gente tem ali 18 marcas, vamos pensar, que a gente traz durante a vida. Não vou lembrar de todas agora. Mas, assim, vamos pensar que numa situação dessa de desamparo que aconteceu, porque o ônibus uma vez deixou 1 ou 2 vezes, e aí veio aquela marca do desamparo, do abandono, vamos pensar assim. Então, o que é, por exemplo, na terapia do esquema, eu ensino um pouco para as pessoas elas fazerem isso, que é legal, dá até essa dica aqui. Como você perguntou, isso eu vou levar para a vida inteira? Não, lógico que se eu não acreditasse que isso pudesse ser mudado, eu não seria um psicólogo, não estaria nessa área. Se eu não acreditasse na mudança, claro. Então, óbvio que sim, que vai se mudar. Cada pessoa vai ser um processo, claro, isso aí a gente não tem como medir. Não é um botão.
exato, que vai apertar igual para todo mundo. Não é um sistema, né? Não é uma lei, mas ela vai acontecer. Então, o que eu sempre digo, quando a gente fala da terapia dos esquemas, falando um pouquinho dela, que está dentro das TCCs ali também, o que acontece? A gente tem que só ressignificar uma questão, trabalhar isso. A pessoa ela precisa entender a nível consciente que ela não está mais naquele local. Né? E como eu faço isso? Não é só com a crença de desamparo. A gente pode fazer isso com qualquer crença, né? Que seja uma dessas que eu citei aqui. O que seria a crença a terapia dos esquemas? Vamos supor que eu estou conversando, a Roberta, né? Estou conversando com a Roberta aqui e, de repente, tem algo em mim que a Roberta, por algum momento lá na infância, teve uma crença de desamparo, onde eu tenho alguma semelhança com alguém que fez deixou-la desamparada, ou o assunto que eu vou abordar, por exemplo, se ela foi desamparada em Salvador. Vamos pegar uma história bem assim, que é lá na minha cidade, né? Vamos supor que esse evento aconteceu lá quando ela era pequena. Então, e aí ela tomou uma birra de Salvador bem grande, assim, sabe? Vamos pensar quando era criança. E tudo que fala de Salvador, ela não tem, né, uma boa experiência. E aí eu estou fechando um negócio com a Roberta, vamos pensar assim. E nesse momento que eu falo que eu sou de Salvador, ela muda totalmente o comportamento dela, e aí ela acessa aquela rede neural que teve aquele momento. Ela talvez não lembre especificamente, mas algo em mim já não é mais agradável nela, ou algo que eu trouxe ali. Só que o que a terapia dos esquemas explica? Né? Que você não tem que deixar de sentir o que aconteceu naquele momento, não é sobre isso. Mas é você olhar para aquilo e falar, nesse momento, isso não é importante. É mais importante a minha comunicação com o Marcelo por vários fatores. Pode ser por uma questão de negócios, por uma questão social, por uma questão, né, de educação, seja lá o que for. Eu não vou perder o momento, digamos assim. Então, aí a gente começa a trabalhar, tipo assim, o momento ele tem que ser mais importante do que a crença que você tem. Mas você não precisa anular essa crença, dizer assim, eu não sinto, não está acontecendo. Você vai dizer para a sua mente, eu estou sentindo tudo aquilo de novo. Porém, na hora você vai fazer um questionamento socrático, que a gente fala, de Sócrates mesmo, né? Que é olhar para essa situação e falar assim, o que eu ganho nesse momento? Se eu olhar para uma série e falar que eu odeio Salvador, sendo que eu estou precisando fechar um negócio com ele, ou formar uma amizade, e isso pode romper. Então, assim, é claro que são coisas treinadas, né? Você não vai fazer isso num momento específico só, mas, por exemplo, com o hábito de fazer essa terapia dos esquemas, na hora que acontece isso, você já sabe o que fazer. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho aquele desamparo ali, ele está sendo resolvido, mas naquele momento ele é útil? Não, ele pode ser amanhã, como ele foi no passado, para que eu criasse defesas e tudo mais. Mas não significa que eu não vou usá-lo um dia, talvez, se for preciso, mas naquele momento não. E aí a gente começa a trabalhar assim. Então, nesse momento, é igual um livro que você compra. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu comprei 10 livros, estou fazendo 10 cursos. A gente sabe que hoje em dia funciona muito assim. E eu chego para ela e falo, qual é o importante para você no momento? Vamos supor que ela faz direito, um exemplo. Ela fala, esse aqui, o Vladimir, né, que eu estou estudando bastante aqui. Eu falei, quais são os outros que tem? Tem aqui um de psicologia, tem um aqui de música, outros, né? De empreendedorismo e tudo mais. Eu falo bem assim, eles são importantes, mas não para agora. Então, assim, não é que você não vá usá-los, que a terapia do esquema ela vai fazer isso, mas nesse momento ele não é. Então, você não vai olhar para ele nesse momento, você vai olhar para esse. Então, respondendo. Então, nesse caso, quando acontece uma situação, é importante nesse momento eu trazer toda aquela bagagem, perder a oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina se vocês falassem mal da Bahia, sem saber que eu sou baiano, vamos pensar assim, porque eu não vou dizer que é proposital isso. E na hora eu já me fechasse e perdesse a oportunidade de falar assim, eu não vou gravar o podcast, eu vou embora. Então eu tenho que entender... Que essas meninas aí... Tá. Então, assim, o que a terapia ela vai treinar, a gente consegue fazer esses treinos com a pessoa com várias situações que ela vai trazer. Aí tem todo um protocolo, né, que a gente trabalha com RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais. Então, ela vai me contar a situação que está recorrente ali. Aí ali eu crio uma nova situação para ela criar uma nova emoção. Porque o que acontece? Legal isso aqui, ó. Quando você me conta uma situação que é uma crença, ou um medo, ou algo que aconteceu, eu não mudo aquela situação e nem você vai mudar. Por exemplo, eu acabei de ser ofendido ali no mercado. Aconteceu a situação, eu não vou mudar e o pensamento ele veio automático, baseado em alguma daquelas crenças que eu falei.
Então, assim, eu não vou mudar essa situação, mas eu posso criar um pensamento relacionado a isso. Por exemplo, talvez aquela moça não tá num bom dia, né? E o que isso pode mudar a minha vida, né? Quem seria ela no meu dia a dia? O que eu dependo dela? No sentido para trazer tanta importância assim, né? Talvez seja um dia péssimo para ela. Quando você começa a mudar os pensamentos, não é pará-los, é mudar. Porque a escolha do pensamento é seu. Ele vai vir, você que escolhe. E quando eu começo a mudar, obviamente, eu experimento uma nova sensação, que é uma emoção. E aí a gente está falando de experimentar emoções. Porque se eu não me dou essa oportunidade, toda vez que acontecem esses cenários, eu começo a ruminar, eu não dou chance para o meu organismo, aí vamos falar de química, neurociência agora, eu não dou a chance para o meu corpo experimentar uma situação nova, mesmo que ela não aconteceu. Uhum. Mas eu tenho que fazer isso proposital. Eu vou dar um exemplo clássico. Estou vendo um filme de terror, ok? Tenho medo, estou vendo aquilo ali e tal, mas se eu fiquei sozinho em casa, qual que seria um processo onde eu poderia dar uma oportunidade para o meu corpo gerar uma química diferente? Colocar comédia. Eu colocaria uma comédia, por exemplo, porque automaticamente ele ia produzir, né, fazer a produção ali de alguns neurotransmissores específicos e vai me trazer esse conforto, ocitocina especificamente e tal. Então, eu consigo experimentar novas experiências proposital, sim. Então, eu posso simplesmente olhar e falar, a situação aconteceu, mas eu escolho experimentar essa aqui, mesmo que eu nunca tinha experimentado. Mesmo a nível de não sendo real, porque o corpo ele vai começar a produzir. Eu forçando isso, assim, calmamente, ele vai produzir. Então, você consegue manejar. Não tem como. Se dizer assim, eu nasci assim, vai ser assim, eu não consigo mudar, consegue. Porque quando a gente faz esse registro, eu pego a pessoa e junto com ela eu faço, que eu gosto de fazer junto. Então, a gente vai pegando a situação, o pensamento, a emoção que ela teve, e quando a gente muda tudo isso, né? Mas quem disse que você tem que acreditar que isso é um fato real e único? Eu não tenho. Eu falo, qual a prova que tem que você vai viver essa experiência sempre? Não tem. Então, escreve aí, não tem prova nenhuma. O que poderíamos fazer nesse momento, de novo, se isso acontecesse? Eu posso não me importar, ir embora e falar, ela deve estar num mau dia. O que você está sentindo agora? Estou mais aliviada. Então, você já experimentou uma nova emoção. Ou seja, você já gravou no seu sistema uma nova informação. E quando se repetir, você já tem repertório para isso. Muito Fez sentido? Bom. Interessante, né? Eu pensando aqui sobre um movimento que é muito, muito comum de a gente ver na cultura popular, das pessoas falarem que o tempo resolve tudo. Deixa o tempo passar que o tempo resolve. Dentro de uma perspectiva neurológica, neurocientífica, você concorda com essa afirmação? Depende muito. Por exemplo, se você fala de um luto, né, seja ele um luto de uma perda mesmo, morte e tal, ou uma separação, o luto em si, ele tem o processo do luto, que a gente sabe que ele tem os protocolos do luto ali, né, que é a aceitação e tudo mais. Aí sim, digamos que o tempo, ele tem a gente tem até esse tempo do luto, que são 2 anos ali, saudável, né? A pessoa ela viveu o luto ali, 2 anos é saudável ainda. Saudável, que eu falo, é esperado. Sim. Mas quando passa disso, já entra em questões mais, né, que precisa observar. Mas o que você perguntou, o tempo cura tudo, eu não vou dizer que isso é uma prova científica, porque tem pessoas que estão há anos vivendo uma realidade, elas vão morrer com a síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vou morrer assim. E ela não vai mudar se ela não tem realmente ali um auxílio. E primeiro, se ela não querer. Então, pode-se passar uma eternidade, que ela vai continuar vivendo as mesmas experiências. Ela pode mudar percepções, mas se ela não é o tempo que vai mudá-la. Né? Senão a gente ia ver várias... alimentando aquele comportamento e pensamento... Digamos que isso não é uma lei, um sistema, né? Uma coisa real. Porque senão serviria para todos. E a gente tem muito exemplo de pessoas... Regra, né? Não é uma regra. Que elas têm ali, até o último dia da vida dela, elas estão ali... rígidas, com rigidez cognitiva, com ruminação, enfim. Marcelo, diante de todo esse conteúdo que você trouxe para nós aqui, o que você pode deixar para nós dos exercícios? Olha aí, que legal. De conhecimento, para que a gente fique com um gostinho de quero mais, né? Vamos trazer ele de volta aqui, mas a partir de agora, o nosso espectador, que você pode contribuir com ele para que ele já saia desse podcast aqui se trabalhando? Bom, vamos lá. Agora uma parte mais delicada, digamos, da situação.
quando a gente fala de auxílio e de ferramentas, de poder proporcionar isso para as pessoas, é muito importante ela entender, saber diferenciar o que é uma crença e o que é um sistema. Que eu acho que seria um tema mais... Seria o principal hoje, a cereja do bolo, digamos assim. Então, quando a gente vem falando muito de crença, aqui a gente falou de crença central, crença desvalor, mas crença em geral, vamos pensar assim. Quando a gente fala de crença, a gente tem que entender que ela não é uma verdade absoluta. Tá? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para chegar num exercício. Sim. Então, quando você chega para mim e fala assim, olha, eu não tenho um jeito, eu não vou mudar, ou as coisas, ou o sistema, ou porque eu estou assim por causa de política, ou estou assim por causa de religião, por causa de governo, por causa da minha mãe, por causa do meu pai. E a gente ouve muito esse repertório, né? Tá crise, tá aquilo. Vamos pegar um cenário desse. E aí, quando ela chega para mim com uma situação dessa, a primeira coisa que eu trago é a percepção de diferenciar uma coisa da outra. Então, hoje eu vou explicar de uma forma mais científica para fazer sentido, né? Que aí eu acho que todo mundo vai entender e aplicar. Então, vamos supor que você chegue para mim. Eu vou pegar uma coisa bem leve aqui. Posso pegar um papel desse aqui? Pode. Olha que legal. Vamos supor que você chega para mim e fala, né? Estou com a Roberta, a Dani aqui, e aí nós temos crenças diferentes. Todo mundo tem as suas crenças, sejam boas ou não, mas tem as suas crenças. Mas ela tem uma crença absoluta, digamos assim, que por ela ter pensamentos negativos, uma crença de desvalor, ou por ela ter um repertório de vida negativo, ou ela ter acordado hoje, alguns dias, com muito pensamento negativo, né? Então, eu não tenho um pensamento positivo. Então, por isso que as coisas estão dando errada para mim. Eu ouço demais isso, é uma das coisas que eu quebro muito. Não, claro, não quero dizer que não pensar bom não seria, é o básico, né? Não precisa nem ser ensinado isso. Mas ele não é o grande vilão para que as coisas não aconteçam. Porque se você chegar para mim, Roberta e Dani, né, vocês aqui, e falar para mim que vocês estão péssimas hoje, porque hoje foi um dia difícil, com todas as crenças trazidas, né? Porque ninguém me ama, porque isso, porque aquilo, e por isso que as coisas estão dando errada para você, eu vou falar para você, olha, eu, feliz ou triste, se eu solto esse papel, ele cai. Então, não depende da minha condição emocional para a gravidade funcionar. Eu não vou falar sobre gravidade, mas eu preciso dar o exemplo dela, porque ela é um sistema gravitacional. E quando a gente está falando de ser humano, a gente está falando de sistema neural. Então, assim, para minha mente, tanto faz se eu pensei positivo ou negativo. Existe um sistema que funciona, que é o sistema SA, Sistema Ativador Reticular. Ele é como se fosse um filtro, o nosso guarda-costa. Então, é ele que separa aquilo e seleciona o que faz sentido para mim. Então, não é sobre o pensamento positivo ou negativo, é sobre o pensamento predominante. Então, por exemplo, ele vai entender que não é a quantidade de pensamento ruim que eu tive ou bom que vai fazer com que ele fique em estado de alerta, mas é o que eu escolhi. Então, claro que a maioria vai escolher sempre se ela está numa crença negativa, um ruim ali. E aí ela começa a observar essa realidade porque o sistema dela, que não é uma crença, que vai funcionar tanto para mim quanto para você, qualquer pessoa no mundo. Se eu chegar no Japão e pegar uma pessoa e falar assim, sobe num prédio, se joga, ela acreditando ou não no processo, os dois vão ter o mesmo resultado. Então o sistema é isso. Sistema digestivo, eu como uma fruta ou um veneno, ele vai digerir. O meu estômago, ele não vai perguntar. Então o meu sistema sai igual, que é esse sistema que eu gravem, sistema ativador reticular, que é o nosso grande presente de Deus, um dos, porque ele que é o responsável por nos levar a situações, a cenários, a insights, pensamentos, no qual a gente vai dar de frente com aquilo que a gente está escolhendo. Então pensa num algoritmo, né, das redes sociais. Eu vou pegar esse exemplo que vai ficar mais fácil. Quando você chega ali, vamos pegar um Instagram da vida, que é o mais comum aqui, e você clica em alguma coisa, automaticamente ele te mostra mais daquilo, porque o algoritmo entende o quê? Que não é pela quantidade de clique apenas que você deu, mas é pela predominância, né, da escolha de tantas coisas que você viu aqui, você escolheu aquele. Então vamos pensar assim, que o Instagram são 70 mil pensamentos, mas aí eu escolhi um. E quando eu escolhi um, ele vai mostrar mais daquele. A mente ela vai fazer exatamente isso. Então eu tenho 70 mil pensamentos, mas eu escolhi de alguma forma consciente, aliás, inconsciente não, sempre consciente. Eu escolhi isso de uma forma aleatória, vamos pensar assim, um sorteio, joguei lá e peguei aquele pensamento.
É claro que na primeira vez talvez ele não vai entender que aquilo é tão importante, mas a gente não está falando de uma coisa que aconteceu agora especificamente. É um repertório que você traz há muito tempo. Então, se você pegar as suas crenças limitantes e o que o padrão está te mostrando diariamente, você vai parar e analisar como um GPS de longe, olhando assim, você vai ver que tem um caminho que está se repetindo há alguns meses ali, daquela fala, daquela predominância. Então, eu tenho 70 mil pensamentos por dia, mas eu falei feijão 10 vezes hoje. Feijão, pega uma coisa boba assim, né? Feijão, feijão. Daqui a pouco eu começo a ver a imagem de feijão. Por quê? Porque o meu cérebro entende que aquela representatividade simbólica, com o nome, a fala, tudo que tem a imagem daquilo que representa para mim, como um algoritmo ele vai me mostrar. Como ele também pode mostrar um acidente. Como ele pode me mostrar uma escassez também, porque ele não está nem aí. Lembra que o sistema ele não está preocupado se você está feliz ou triste. Ele entende que é importante para você. Então ele vai pegar uma lista. Por exemplo, eu tenho uma lista, imagina que tem um porteiro, um segurança aqui de uma festa que eu estou dando. Tá o nome da Dani, tá o nome da Fabiana, o nome do Ed, né? E tá lá o nome dos 3, mas o do restante das pessoas não estão. Então ele vai deixar quem entrar nessa festa? Quem está na lista. Então eu falo que a gente tem uma lista ali de predominância diária, digamos, de coisas que estão se repetindo. E é claro que o sistema vai mostrar aquilo. Por que mostra, Marcelo? Eu acho que essa é uma das grandes perguntas que eu ouço direto. Mas por que ele mostra? Porque a todo tempo ele está tentando manter você vivo ou te dar prazer. Lembra? O cérebro está fazendo isso. Então ele não sabe ainda qual é a sua escolha depois. Se você vai fugir ou lutar. Que o cérebro ele vai lutar, né, com alguma coisa, ele vai fugir. Então ele vai te mostrar para que você escolha na hora que você vê o que você vai fazer com aquilo. E aí o que acontece com as pessoas? Elas não sabem disso, elas repetem, elas não lutam nem fogem, claro. Então elas ficam ruminando. Então ele fala, mas ela não decidiu ainda, se ele pudesse falar o cérebro, mas ela não decidiu ainda, então vou mostrar mais. E aí entra aquela crença, tá vendo que tudo dá errado para mim? Viu? Eu falei. Eu falei que não vai dar certo. E aí quando ela faz esse processo, mais uma vez ela reforça essa predominância no sistema ativador reticular. E aí se ele pudesse falar, ele vai falar, vou mostrar mais. Então, para ver o que ela vai decidir. Porque lá dentro é um quarto escuro. Vamos pensar assim, o cérebro. Você está no escuro. Então, quem está olhando, o observador é você. Então, ele está só seguindo a sua direção, do consciente. Então, ó, isso é bom, isso é ruim. Aí, e na hora do fato, do evento, eu não escolho se aquilo é bom ou ruim, eu simplesmente, a vida é assim mesmo. Ativo. E aí ele fala, então vamos mostrar mais, porque eu preciso mostrar que isso é perigoso para ela. Ó, você que está grávida, a Dani também tem filho, né? Eu acredito que quando você ficou grávida, principalmente agora, né, já é o segundo, né? Começou a aparecer mais mulheres grávidas na sua frente. Mulher grávida, criança chorando. Criança chorando, mas principalmente mais grávida mesmo, assim, no processo da gestação, vamos pensar assim. Não é coincidência. O seu sistema, ele entende que isso é uma prioridade, porque não deixa de ser, claro. Caramba, todo mundo engravidou junto? Todo mundo engravidou junto. E eu até falo isso pro pessoal, né? Vocês devem ter predominado alguma coisa, por exemplo, um carro que começou a ver demais esse carro na rua, ou uma música que pensou... é a teoria do que tudo que você foca, expande. Foca, expande. Lógico que a fábrica de automóveis não fabricou mais, porque você observou. O número é o mesmo. O número é o mesmo, mas o seu sistema ele está filtrando e te mostrando porque é importante, por algum motivo, seja bom ou ruim. E aí onde eu entro, tanto faz ser bom ou ruim, o sistema vai te mostrar. Então, de quem é a responsabilidade? Então, uma ferramenta que eu gosto sempre de passar para as pessoas, básica, é o exemplo que eu falo do quartel. Imagina assim, um quartel, sua mente tem um hemisfério direito, né, vamos falar lado esquerdo que as pessoas entendem mais, mas não é lado, tá, pessoal? É hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E vamos pensar que o hemisfério direito é onde ficam os soldados, os 70 mil soldados diários ali. E o esquerdo é onde fica o general. Então, assim, a pessoa chega e fala, eu tenho 70 mil pensamentos ruins por dia, ou sei lá, 50 mil ruins, 10 neutro e 10 positivos, vamos pensar assim. Imagina um quartel com 70 mil soldados, 50 bons, 50 mil são bonzinhos, 10 mil são, aliás, 50 mil são ruins, vamos pensar, 10 mil são bonzinhos e 10 neutros, que não opinem nada. Mas na hora que o general dá uma ordem, tanto faz, todos eles obedecem. Então, assim, tanto faz se é bom, se é neutro ou se é ruim. Na hora da ordem, eles têm que obedecer, porque eles foram feitos, né, dá um exemplo, eles estão ali para servir isso, né? Então, eles não têm poder de dar ordem, até pelas patentes ali, né? Então, vamos pensar que o nosso hemisfério do inconsciente,
Ele funciona assim, ele vai estar lembrando você, isso é perigoso, isso é isso, tá? Mas eles não podem escolher. Se não tem uma gerência ali, ele repete. Então ele vai te mostrando. Agora, a partir do momento que eu tenho essa consciência, que é o que vocês estão aprendendo aqui, e eu falo, dê uma ordem para você ver se ele não vai cumprir. Vamos fazer um experimento para ver que vai funcionar? E aí eu vou trazer um experimento aqui para o pessoal. Vamos lá, então. Vamos lá? Então, assim, lembra que eu falei que o nosso sistema límbico, principalmente, que é o nosso inconsciente, ali, as memórias e tal, ele foi feito para nos proteger. Então, assim, ele está em alerta já do nada, já anda por causa do sistema mesmo de aqui fora, mas vamos pensar que ele está sempre, né, na vigília ali. Então, ele entende perfeitamente que o que é um comando consciente. Então, pensa assim, os soldados, que seriam o meu inconsciente, eles só vão obedecer uma ordem quando eles perceberem que é do general. Não é qualquer pessoa que pode dar essa ordem. Não é um soldado que vai vir e vai dar ordem que eles vão cumprir. E qual é a maneira deles entenderem, no caso, fazendo essa analogia, que aquela ordem é verdadeira, que é uma ordem consciente? Então, assim, o meu sistema límbico, de que forma ele vai entender isso? A partir do momento em que eu faça uma questão funcional e consciente, uma função operacional. Então, por exemplo, a escrita é uma delas. Então, é impossível estar pegando fogo aqui e eu falar, Roberta, olha só, não presta atenção nesse fogo, não, mas escreve aqui para mim. Você não consegue fazer isso. Faz uma poesia, né? Ou caindo tudo e bomba e seja lá o que for, né? Que é o estado de alerta, sim, onde o inconsciente entra em ação para sobrevivência. Então você não faria essa carta nunca, claro, você não ia escrever, ou seja, fazer qualquer função consciente, operacional ali. Então o meu sistema límbico ele é muito inteligente, porque ele entende que se eu estou escrevendo, se eu estou alguns minutos ou segundos escrevendo ali, é porque entrou uma função operacional, consciente ali. E eu consciente escrevendo não estou em perigo. E aí essa ordem chega mais certa lá. E aí tem que ser a escrita, a caneta, lápis, não por causa digitada. Da memória, a gente tem circuitos cerebrais, vamos pensar assim. O que é circuitaria cerebral? A gente traz dos nossos ancestrais. Então, assim, a circuitaria é um cérebro antigo, que não é o córtex, o novo córtex que a gente fala, que não é que é novo, é muito antigo, mas não é tão antigo como o cérebro reptiliano, vamos pensar assim. Então, o antigo ele sempre vai predominar, né? Então, que é sobrevivência, todo esse processo. Então, tem circuitos cerebrais ali que entendem que esse processo da escrita ele é mais antigo que o digitar. Então, se o Marcelo está escrevendo ou desenhando, fazendo algo que é mais primitivo, ele tem mais memória, ele tem mais rede neural de confiança, vamos pensar assim. Então, quando eu vou lá e escrevo algo, esse gesto, todo esse processo, né, a minha mente, ela entende, se falar também é melhor ainda, ela entende que eu estou consciente e que aquele é um processo seguro, porque é impossível escrever em perigo. É impossível escrever como um leão querendo me morder. Então, da mesma forma que a amígdala manda sinais, eu mando para ela também. Ou seja, então se você está conseguindo fazer, é porque é possível e você está dando esse sinal. Exato. Além de ser possível, é porque eu não estou em perigo. E quando eu não estou em perigo, eu estou mais consciente. Aí eu consigo dar o comando. Eu consigo dar um comando, porque é uma ordem verdadeira, não é uma ordem por medo ou por instinto. E aí seria escrever o comportamento que eu desejo ter? Isso, aí eu vou dar uma dica de como vocês vão fazer no começo. Tá, porque eu não sei como é essa percepção do tempo na neurociência, mas quando tá bom sempre passa rápido. Por que isso? Eu nem sei quanto tempo tem aqui, mas enfim. Não temos mais, mas a gente quer que você conclua. Eu vou só concluir aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou criar um cenário para vocês, porque assim, para ficar mais fácil e claro, depois quem quiser mais, aí depois a gente deixa os contatos. Sim. Mas que isso vai servir para todo mundo, porque não é uma crença, ele vai funcionar. Porque não depende do que eu acho, é um sistema, ele vai funcionar. Então, por exemplo, vamos criar um cenário que em até 7 dias você vai escrever de uma forma consciente, tá? Que você em até 7 dias, e tem que ser literal. Você vai colocar a data de hoje, você vai colocar o seu nome completo, porque é uma forma de identificação. Imagina se eu estou mandando uma notificação para você, tem que estar assinada por mim e tudo mais. Quem mandou? Então, seu cérebro está entendendo. Ele conhece seu nome, porque está mais familiarizado. Pensa assim.
Não que ele conheça porque ele é uma pessoa, mas ele conhece porque é familiar aquele nome. Então, quando eu falo eu, Marcelo Essa, vou pegar um exemplo meu, tá? Eu, Marcelo Essa, hoje, dia 6 de novembro de 2025, escolho de forma consciente, isso tudo escrito, tá, pessoal? Que em até 7 dias, a partir de hoje, o meu sistema me levará a pessoas, a situações, lugares no qual eu receberei um presente inesperado. E aí eu coloco a data limite, que é a data daqui a 7 dias. A gente tem que lembrar qual data que vai ser. Hoje é 6, né? Vamos pensar que dia que vai ser dia 7. Pensa aí e me fala, daqui a 7 dias. E aí você coloca embaixo data limite, que é uma data limite que você estabeleceu. Dia 13. Dia 13, que vai ser meu aniversário, 13 de novembro. Pronto, já ia, no dia do meu aniversário. O que vai acontecer? Antes, claro que esse sistema ele vai mostrar para você e vai depender de quanta rigidez cada um tem, mas existe uma data limite ali. O seu cérebro ele entende que ele vai te sinalizar a lugares, a pessoas e situações no qual você vai ganhar um presente. Lembrando, nós não falamos qual presente. Então, esse presente não é sobre o presente, é sobre você entender que você está dando um comando. Então, pode ser um chiclete, como pode ser 1 milhão. Gente, eu fiz esse exercício na palestra. E logo depois eu ganhei de presente os 3 livros. Os 3 livros, né? E assim, lembrando que quando a gente fala sobre esse exercício, a gente não está falando sobre o presente em si. Porque o grande personagem da história não é o presente. Ele só é para comprovar, para você entender que o que você fez deu certo. Para ir mudando uma crença. Para ir mudando uma crença. E também, é claro, como você está mudando uma estrutura neural, eu não posso estabelecer agora uma grande meta que o meu sistema me leve, porque ele não é familiar para ele aquilo. Depois do presente, ele vai entendendo o que é familiar. E existem outras ferramentas que a gente trabalha para ampliar mais essa rede neural. Mas isso vocês fazendo, vocês vão ver resultado. Depois conta para a gente aqui. Eu participei também da sua palestra e fiz. E eu ganhei flores, rosas, dentro de um vaso. Lembra que foi logo depois que a gente veio, né? Olha que maravilha. Ainda tinha o período e foi bem recente depois, né? E lembrando, só para concluir aqui essa questão, não é sobre se isso você acredita ou não. Faça sem acreditar. Não é sobre crença, igual. Porque o sistema independe, a gravidade funciona se eu acredito ou não. Então o sistema ativador reticular ele vai funcionar, você acreditando ou não. Então só faça, depois você me conta. Gente, muito bem. Que presente! Vamos assistir, reassistir, compartilhar. Porque um conhecimento desse é realmente uma honra receber, que né? Bom, e quem quiser mais conteúdos do Marcelo, aí escreve para nós aqui, né? Abaixo aqui do vídeo. Que é a parte 2? Compartilha. Aí nós vamos para a parte 2 só com exercícios e conhecimento. Que bom. Marcelo, foi uma honra ter você aqui com toda essa bagagem, né? Acredito que foi 0,01%, mas já foi maravilhoso. Sim. Esperamos ter você aqui mais vezes conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar. Eu sou apaixonado, você já viu que eu falo bastante, né? Mas para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Na hora que a Dani convidou, eu não diretamente contigo, e ela me falou desse processo, eu falei, não, eu já estou dentro, eu amo falar sobre isso e já podem fazer o convite que a gente volta assim. Que bacana. Né? E a gente também queria te presentear, né, com uma forma de você levar uma lembrança do nosso encontro, mas também que ele lhe seja útil, principalmente falando dessa questão da escrita. Esse é o meu livro da Dani, que maravilha. Acho que você já conhecia de falar, né? Sim. E o livro best-seller aqui, né? E ele vem acompanhado de um caderno terapêutico também. Então, A Luz em Minha Vida. Olha ele aí, fala ler, sobre a prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus, que foi um dos meus estudos, né? Aprofundamento na fala de Jesus, nos ensinamentos, né? Com base no Evangelho. E é muito especial o livro, então eu fico muito feliz. E a Roberta também, porque ela é apaixonada pelo livro. Maravilha. É a minha incentivadora, na verdade. E leia, né? Nos dê um feedback. Com certeza. E gostaríamos que você também replicasse, né? Ótimo. Talvez vai ser de grande ajuda para pacientes, para pessoas que participam de palestras. Com certeza. Porque ele chegou para mim há uns anos atrás, bem no momento que eu precisava muito. Estava muito distante da minha terapeuta e amiga. E foi um divisor de águas na minha vida. Então... Que maravilha. Com o maior prazer, e vou falar sobre ele sim, vou dar spoilers depois pro pessoal. Não vou falar do livro específico todo, mas os spoilers sim, né? E obrigado pelo convite, obrigado pelo presente vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês também. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora. Nós vamos deixar informações do Marcelo aqui abaixo. Curtam, compartilhe esse vídeo. Se foi bom para você, compartilhe mais ainda. Se não foi bom, assiste de novo, que tem coisa boa para extrair daqui. Coisa boa.
Dani, muito obrigada por fazer parte dessa bancada aqui. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. E até breve. Vocês também que estão aqui assistindo. Até breve com mais novidades. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau.